Olá, boa noite, a paz seja convosco. Estamos entrando hoje um pouquinho mais tarde. Eu acabei de chegar de uma conferência de jovens e minha netinha está chorando de fundo. E foi uma bênção. A paz, Nivalda, Deus te abençoe. E aí, cheguei um pouquinho atrasada, marquei com vocês a partir das 10 e eu gostaria de ter começado às 10, né? Mas terminou lá 10 horas e eu acabei chegando um pouquinho mais tarde, né? Então hoje eu vou dar uma pequena introdução sobre a tricotomia, né? Deus ele nos criou dicotômico ou tricotômico, né? Então nós vamos primeiro saber o que é dicotomia, o que é tricotomia e temos teólogos que defendem que Deus nos criou dicotômico e tem teólogos que defendem que Deus nos criou tricotômico, né? E nós temos referências bíblicas que nos mostra, né, a linha de pensamento que eu defendo, né, a teologia que eu defendo, é que nós somos tricotômicos. Até porque a Trindade é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo, né? E Deus, quando Ele nos criou, Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então nós vimos que a essência divina, ela é composta de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então se Ele criou o homem à imagem e semelhança dele, portanto, a minha concepção é que ele nos criou tricotômico também, né? É dividido em três partes que nós vamos conhecer nessa noite, que é corpo, alma e espírito. Né? E nós vamos conhecer como que o corpo funciona, como que a alma funciona, por que Deus criou o corpo, por que Deus criou a alma, por que Deus criou o espírito. Esse assunto ele é muito profundo, ele é gostoso da gente aprender, né? Para a gente se conhecer mais, para a gente valorizar mais aquilo que Deus fez num todo, né? Então, eu vou fazer uma leitura aqui, deixar um versículo para meditação, onde já expõe o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele vem já expondo nesse versículo que nós somos um ser tripartido, que Deus nos fez tricotômico, né? Então eu já vou deixar esse versículo para poder fazer a abertura, para poder fazer essa introdução aqui. E hoje vai ser só uma introdução, mas nós vamos ter a aula propriamente dita mesmo, vai ser a semana que vem, no sábado que vem. A semana que vem eu prometo que eu não vou sair para marcar nenhum compromisso, tá? Para sábado que vem. E aí, 8 horas, a gente vai estar aqui mais cedo para poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então, 1 Tessalonicenses, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, né? Ele diz assim, nas suas instruções finais dessa carta, ele nos diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Vamos fazer um minutinho de oração, que eu não gosto de fazer nada sem um momentinho de oração, sem falar com o nosso Pai antes de começar qualquer estudo ou qualquer tipo. Tudo que eu vou fazer, eu gosto de fazer iniciando com oração. Então, você que já entrou, eu tenho certeza que todos vão gostar de conhecer essa parte de dicotomia e tricotomia do ser humano. Então você compartilha com algum amigo seu, com sua amiga no grupo da família ou com os amigos do Facebook, compartilha para que eles possam estar participando dessa pequena introdução dessa aula hoje, tá bom? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai,
nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nessa noite para aprendermos um pouco mais de Ti. Pai, e nós iremos discorrer nessa noite a respeito da maneira como o Senhor formou o ser humano, composto de corpo, de alma e de espírito, Senhor. Pai querido e amado, que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, usar o meu intelecto, o meu coração, a minha mente, a minha boca, para transmitir, Senhor, a Tua vontade, de acordo com a Tua vontade, esse estudo sobre tricotomia. Meu Deus, que o Senhor venha fertilizar a mente, o terreno simbólico, espiritualmente falando, das pessoas que irão assistir, que irão participar dessa aula nesse momento e daqueles que ainda irão visualizar esse vídeo, Senhor. Toma cada família representada por eles, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, fala com o Teu povo da forma que o Senhor achar melhor, para a glória e louvor do Teu santo nome. Eu já me disponho como meio de comunicação entre o Senhor e o Teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Anderson Prado, a paz, que Deus te abençoe, filhote. Hoje, Anderson, nós vamos estudar sobre a tricotomia ou dicotomia, né? Alguns teólogos, eles defendem que o homem ele é dicotômico, é composto só de duas partes, e que outra linha teológica já entende que o ser humano é tricotômico. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Então, nós acabamos de fazer leitura aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde o apóstolo Paulo fala dessas três formas como Deus nos criou. Ele nos criou tricotômico. E aqui ele diz que o mesmo Deus de paz, ele vos santifique completamente, num todo, né? Então Deus, aqui o apóstolo Paulo, ele vem avisando para a igreja de Tessalônica, por meio dessa carta, que o mesmo Deus de paz santificasse a igreja de Tessalônica, não somente no corpo, mas que fosse no corpo, na alma e no espírito, né? Muitas pessoas falam para a gente que o seguinte, eu não preciso santificar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, Deus só quer o coração. Não, Deus não é açougueiro, né? Deus, ele quer o corpo, a alma e o espírito. Então, nós precisamos estar santificados na presença do Senhor, nós precisamos estar santificados num todo. Não tem como eu santificar a minha alma e o meu espírito se o meu corpo manifesta um outro tipo de atitude. Então, nós vamos começar já a discorrer sobre essa tricotomia, vou falar primeiro o que é uma dicotomia, o que é uma tricotomia, e depois nós vamos observar que não tem como separar corpo de alma e de espírito. Os três, né, estão atrelados numa unidade só. Então, nós precisamos, a paz, irmão Márcio, que Deus te abençoe. Cadê a dona Kenny? Então, nós precisamos entender essa coisa para a gente ter bem claro dentro da gente de que nós não somos, que Deus não quer só coração, não. Deus, ele quer a gente por completo, né? Uma entrega total. Eu sempre falo, não adianta a gente entregar 80% para Deus ficar com 20% atuando do jeito da gente, da forma que a gente acha que é correto. Eu não tenho que achar o que é correto e deixa de ser. Eu tenho que ler a palavra de Deus e andar de acordo com a palavra de Deus para que eu possa agradá-lo. Amém? Então, nós vimos aqui o apóstolo Paulo já deixando bem claro que nós precisamos ser santificados no corpo, ser santificado pleno, de uma forma plena. O que é uma forma plena? Essa garrafa aqui, eu coloquei água, mas eu não enchi ela até a boca, então ela não está plenamente cheia, né? É igual a gente quando está buscando o Espírito Santo, né? Achando que está assim, morrendo afogado no oceano do Espírito, e às vezes tá lá embaixo, né? Tá com as águas pelo artelho. Assim tá essa garrafa. Essa garrafa ela não está completa, ela não está plena. E assim somos nós na presença de Deus, quando nós achamos que nós podemos santificar o nosso espírito e a nossa alma, mas que não precisa santificar o corpo, né? Nós vamos entender por que não tem. Não tem como, talvez essa parte eu vou discorrer a semana que vem, que não tem como o meu espírito ser santo se o meu corpo
apresentam um outro tipo de reação. Glória a Deus. A paz, Jacira, que Deus te abençoe, meu amor. Então, primeiro eu já fiz essa leitura de abertura aqui para poder a gente entender que o apóstolo Paulo ele já vem dizendo para a igreja de Tessalonicenses e transmitindo para nós de que nós somos formados de 3 partes, corpo, alma e espírito. Mas primeiro nós vamos saber o que é uma dicotomia e qual é o significado da tricotomia. Então, na teologia dicotômica, né, na teologia dicotômica e tricotômica, são 2 designações para o entendimento acerca dos elementos que Deus constituiu, né, a natureza humana. Então, dicotomia significa bipartido, ou seja, o homem é dividido em 2 partes. Para os teólogos que são dicotômicos, eles acreditam, né? Eles acreditam que o ser humano é dividido em 2 partes, que Deus nos criou dividindo em 2 partes. E aí nós vamos ver aí. O que significa dicotomia? Significa bipartido, né? Do grego dische, ou dupla, e teminaim, cortar. Já o termo tricotomia significa tripartido, das raízes gregas triche, ou tripla, ou teminaim, né? Quer dizer cortar, ou seja, Deus dividiu o homem em 3 partes. Então, considerando esse significado, né, da dicotomia dividida em 2 partes, que vem do grego, e a tricotomia vem do grego também, e que define como o ser humano dividido em 3 partes, né? Então é fácil perceber o que cada uma dessas linhas de pensamento, desses teólogos, diz acerca da constituição, né, da forma como Deus constituiu o ser humano. Então a dicotomia, ela defende que o homem consiste de 2 partes, enquanto que a tricotomia defende que o homem é formado de 3 partes. E aí nós vamos aqui, eu vou resumir aqui para vocês o que é uma dicotomia. Então a dicotomia diz, a linha os teólogos, né, essa linha teológica, eles defendem que o ser humano é composto de 2 elementos. Um material, né, concreto, e a outra parte imaterial, ou seja, a parte espiritual. Então, esse componente material do homem é o corpo e o imaterial é a alma, ou o espírito, que para os teólogos dicotômicos, eles acreditam que alma e espírito são palavras sinônimas e não palavras que têm significados diferentes. Para os teólogos dicotômicos. Então, presta atenção, dicotômico dividido em 2 partes. Para esses teólogos, o ser humano é dividido na parte material e na parte imaterial. E essa parte que é imaterial, ou como nós chamamos espiritual, né? Então, para eles, essa parte imaterial nós podemos, ora, chamar alma, ora, nós podemos chamar de espírito, né? Então, isso quer dizer que no dicotomismo, alma e espírito são termos sinônimos que se referem à única parte imaterial do homem, focalizada de perspectivas diferentes. Então, essa parte material é aquela que sobrevive após a morte. Então, para os dicotômicos, a Luciete morrendo, esse corpo tombado hoje, que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Esse templo, ele é templo e ele fica de pé enquanto ele está carregando a alma e o espírito, para a tricotomia, né? Para o dicotômico, né, o corpo, ele traz uma parte material e pronto, né? Então, os principais teólogos latinos, eles apoiaram no passado nessa interpretação. A psicologia de Agostinho também contribuiu muito para essa concepção. Inclusive, após o concílio de Constantinopla, que até quem estudou história na vida secular já ouviu falar desse concílio que teve dos teólogos, a paz baixinha, saudade. Então, dá paz para o Ju. Então, nós vimos que teve esse concílio lá de Constantinopla, que foi em 381, né, depois de Cristo, e nesse concílio a dicotomia se tornou quase,
não se tornou unanimidade, né? Mas tornou quase unanimidade esse pensamento da dicotomia cristã, né? Dos cristãos defenderem isso, né? Após a reforma protestante, que foi aquela reforma lá de Martinho Lutero, das teses que ele publicou lá, lá em Roma, então nós vamos ver que a maioria dos teólogos reformados, né, da reforma protestante, defendeu alguma forma de dicotomia, enquanto que apenas um pouco deles preferiram defender a teoria tricotômica. Ou seja, alguns teólogos, antes desse concílio de Constantinopla, quase que por unanimidade, defendia a dicotomia. Ficou poucos teólogos que começou a defender a tricotomia, né? Que continuou defendendo a tricotomia. Eles tinham essa linha de pensamento e continuou. A Paz Leda, Deus te abençoe, seja bem-vinda. E aí nós vamos ver a parte da tricotomia, né? As pessoas que defendem a tricotomia. Então, a tricotomia diz que o ser humano é composto de 3 elementos, que são esses que eu li, que o apóstolo Paulo ele falou com a igreja de Tessalônica, no capítulo 5 e o versículo 23, dizendo que nós, como seres humanos, como cristãos, o que quer dizer cristão? Miniatura de Cristo. Nós somos mini-cristos, ou seja, nós representamos Cristo aqui na Terra. Somos modelos de Cristo. Então, para a linha teológica que defende a tricotomia, eles dizem, né, e o apóstolo Paulo ele confirma isso, ele era tricotômico, porque ele acreditava que nós precisávamos, como cristão, santificar não somente a alma e o espírito, mas nós precisávamos santificar o nosso corpo também, né? E aí nós vamos ver qual é a defesa que esses teólogos defendem na questão da tricotomia, que é o que eu acredito, né? Você pode acreditar na dicotomia, isso não interfere na nossa salvação, né? São esclarecimentos que a gente transmite, né, para a gente crescer, né, dentro da palavra de Deus, e quando estiver tratando de um assunto desse, você saber discorrer sobre esse assunto. Mas isso não interfere. Se eu acreditar, pastora, que a gente é dicotômico, eu vou para o inferno? Não, querido, não. A dicotomia, a tricotomia são percepções, são linhas de pensamento, são concepções do ser humano no tocante à maneira como Deus constituiu o ser humano. Mas isso não interfere até porque o sacrifício de Cristo na cruz, né, é absoluto e não depende disso daqui para poder a gente entrar no céu, não, né? Mas é bom que a gente seja bem informado no tocante a esse assunto. Então, a tricotomia, eles entendem corpo. Vamos ver, o corpo é o primeiro elemento, é o corpo físico que interage com o ambiente e é energizado pelos elementos imateriais. Então, eu vou explicar essa parte do corpo para vocês, né? A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus ele nos formou do pó da terra. Ele moldou o boneco, né? E esse boneco estava lá, mas se Deus não soprasse o ruach, o espírito dele, ele ia ficar simplesmente um boneco. Mas a Bíblia nos diz, lá em Gênesis, depois você pode confirmar, onde fala da criação do homem, como Deus criou, como Deus formou o homem. Lá diz que Deus, ele formou do pó da terra, né? Então, por isso que a gente não precisa nem ter essa mania de querer achar que a gente é alguma coisa, porque Deus não formou, a gente não foi nem do... Eu brinco com os seminaristas, eu falo o seguinte, eu falo, olha, a gente às vezes tem o nariz tão empinado, quer ser tão alguma coisa, né? Mas Deus nos criou, não foi nem da terra, foi do pozinho mesmo, do pó da terra, né? Pra gente perceber que a gente não é muita coisa, não. A terra você ainda precisa pegar assim, pôr num vaso, segurar, ela é pesada, né? Mas o pó da terra, bater um vento, é fragilidade pura, né? Bater um vento já sopra e leva embora o pó. Então a mesma coisa é a gente. Então o primeiro elemento
que Deus nos criou, nos formou, foi o corpo. Aí a Bíblia diz que Deus ele soprou nas narinas do homem e esse boneco tornou alma vivente. Ou seja, surgiu ali o princípio ativo que nos move, né? Que nos faz, que trouxe a vida a esse boneco. Então, essa é a parte, esse corpo físico é esse que interage, né? É o concreto, né? Não é a parte abstrata, é a parte concreta que nós interagimos com o meio em que nós vivemos, com o ambiente, com o meio ambiente, e é nesse corpo que nós recebemos energia pelos elementos imateriais, a parte que não é material, que não é concreta. Aí nós vamos partir para a alma, né? Que aí eu vou ter que falar da alma para vocês, mas tratando do corpo também. A alma, o segundo elemento é a alma. Apesar de haver diferentes definições sobre a alma entre os tricotomistas, a ideia predominante é aquela que a alma é o elemento psicológico, o fundamento da personalidade, a base da razão, a sede das emoções. Eu costumo explicar assim de uma maneira mais simples para que vocês possam entender que a alma ela se expressa por meio dos 5 sentidos. Isso a gente aprendeu na escola secular, que nós temos 5 sentidos, que nós temos a audição, nós temos a visão, nós temos o olfato, nós temos o paladar e nós temos o tato. Estas são as 5 maneiras que nós usamos por meio do nosso corpo para interagir, para sentir, para trazer o mundo, conceber, trazer para dentro de nós o entendimento do mundo imaterial. Então, por exemplo, quando eu peco com os meus olhos, não é os meus olhos, o globo ocular que está pecando. É a parte material que está dentro de mim que está concebendo por meio da visão. Então, quando eu olho em algo e eu cobiço para mim, não foi o meu globo ocular simplesmente serviu, a minha visão serviu para captar aquilo que está aparente na minha frente, mas quem cobiçou não foi o meu olho. Quem cobiçou foi a parte imaterial da Luciete. Então, por meio do tato, eu vou ter contato com o mundo também material, eu vou tocar, né? Eu vou tocar, eu vou sentir. E então, essa parte do sentimento, do sentir, do interagir com o meio ambiente é que é defendida pelos teólogos tricotomistas, que é absorvido, é chamado de alma, né? Então, por meio dos 5 sentidos, eu posso até não enxergar, mas eu posso apalpar e sentir o mundo ao meu redor. Por meio do ouvido, eu posso não enxergar, mas eu posso ouvir e saber o que é que está ao meu redor. Quantas pessoas que não enxergam, mas têm uma sensibilidade aflorada, muito maior do que a gente que enxerga, né? Que tem o globo ocular e que enxerga. Então, a alma, para esses teólogos, é o segundo elemento que compõe a vida do ser humano, né? E apesar de haver diferentes definições por esses tricotomistas, a ideia que predomina é que a alma é o elemento psicológico, é a parte psicológica, é a central das emoções nossa, né? Que nos faz interagir com o meio ambiente em que nós vivemos, né? É a base da razão, é a sede das nossas emoções. Então, isso para os tricotomistas é chamado de alma. Então, quando eu olho, digamos que eu tinha, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Não que eu tive isso, porque graças a Deus eu não tive. Mas tem pessoas que o ponto fraco dela é pegar algo que não é dele e pegar para si, cobiçar e pegar. Aí eu olho, né, por meio do meu corpo, do meu globo ocular, eu estou fazendo uso do meu corpo, eu olho para essa garrafa de água, eu desejo ela para mim, eu cobiço dentro de mim por meio dos meus sentimentos. Mas se eu ficar só nos meus sentimentos e não executar, né, eu não estou pecando, porque pecado é ato consumado.
Mas quando eu me aposto disso daqui que eu não posso me apossar e tomo posse dele, então aí eu estou pecando. Porque eu estou colocando, eu estou dando a luz ao pecado. Né? Enquanto eu estou gerando aqui, por isso que eu falo para as pessoas que uma coisa é você pensar em fazer algo errado diante de Deus. E outra coisa é você ir lá e executar. Eu sempre falo assim que é impossível de você evitar que um pombo passe por cima da sua cabeça e que de repente faça cocô na sua cabeça. Passou e pá, soltou na sua cabeça. Você corre lá na torneira, lava o cabelo, tira a caca do pombo e seu cabelo fica limpo de novo, né? Mas você pode evitar de deixar o pombo pegar garrancho de pau, folha de pau e fazer um ninho na tua cabeça. Aí já é lerdeza demais, né? Já é lerdeza demais. Então, é isso que nos diferencia, né? Enquanto cristãos, nós precisamos ter esse domínio próprio, essa vigilância, de entender que nós não estamos isentos até de pensar em fazer algo errado que desagrade a vontade de Deus. Mas daí do pensar até o executar é outra coisa. Então nós podemos pensar, mas nós devemos pôr em prática aquilo que nós pensamos e que desagrada a Deus. Todos os dias, quando eu vou pedir perdão para o Senhor, eu peço perdão pelos meus atos, né? Aquilo que eu fiz que não agradou a Deus, aquilo que eu pensei que Ele também. Luciete, hoje você andou pensando um monte de besteira. Então eu peço perdão pelos meus pensamentos e pelas intenções do meu coração, né? Porque às vezes a gente faz a coisa boa, mas com a intenção errada, né? Como que pode isso, pastora, fazer isso? Às vezes eu posso fazer algo para poder me aparecer, para poder me propagar, para poder, sabe, me tornar famoso. E é algo bom? É algo bom que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. Mas a intenção com que eu estou fazendo é que não é correta. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer para a glória do nome do Senhor. E não para nos propagar, não para nos engrandecer, não para poder, se Deus quiser propagar o meu nome, Ele propaga a hora que Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele só vai até onde Ele quiser, né? Então, aí nós vamos, voltando aqui para o assunto, nós vimos que é possível, dentro da nossa alma, do nosso psicológico, da nossa sede das emoções, é possível a gente desejar algo que não é do agrado do Senhor, mas é impossível às vezes, porque não tem como você dizer pensamento, pô, passou. Outro dia eu estava falando com uma irmã e falei assim, o ser humano ele é tão vulnerável, que às vezes eu falo assim, e não me diz que você nunca passou por isso, porque você também já passou, eu tenho certeza disso. Às vezes a gente vai deitar e ora a Deus, né? E a gente ora ali, agradece a Deus pelo dia, a gente deita. E aí a gente continua a conversa com Deus, né? E a gente fala assim, não, eu vou conversar bastante com Deus hoje, preciso me relacionar melhor com Ele e tal, né? De repente, você lá no meio do pensamento, você está conversando com Deus. Olha, Senhor, o Senhor sabe, né? Minha vida está assim. Eu gostaria de ser assim diante do Senhor, mas enfim, né? Daqui a pouco você já está pensando em outra coisa que não tem nada a ver. Sabe? De tão vulnerável que a gente é. Aí você fala assim, meu Deus, o Senhor viu? Eu já não estava mais conversando com o Senhor, eu estava pensando... Você já estava pensando na moto da bezerra, já estava pensando numa coisa que não tem nada a ver, né? Você já passa a pensar em coisas que não tem nada a ver. E você voltou, ô Senhor, desculpa. Eu faço isso, né? Ô Senhor, desculpa. Eu estava pensando, puxa vida, estava pensando lá, não tinha nada a ver. A conversa que a gente estava tendo antes de eu pensar isso, Jesus. Vamos voltar aqui e conversar de novo? E às vezes eu tento 2, 3 vezes voltar no assunto com Deus, daqui a pouco tá eu lá em outro assunto de novo. Então a gente é muito, sabe? A vulnerabilidade da gente é muito grande, a gente tá sujeito a estar aqui de uma forma, daqui a pouco tá ali de outra. E aí eu te pergunto, Deus não sabe que a gente é assim? Ele sabe, porque foi ele que criou a gente, né?
Alguém está dizendo aqui, dando risada, falando que é assim mesmo. Vocês não são melhores do que eu, e eu não sou melhor do que vocês por ser pastora, não. Então eu cometo essas gafes também. Tem vezes que eu estou conversando com Deus de um assunto sério, sério, e começo até a chorar, sabe? Me quebrando na presença dele. Aí daqui a pouco eu já estou pensando lá nos israelitas que está pegando fogo lá, que a guerra está lá, e já estou pensando no Bolsonaro que está internado lá do outro lado. Eu falo, meu Deus do céu, tem misericórdia, o que é isso? Vamos voltar para a nossa conversa aqui de novo? Sabe? É uma situação assim calamitosa, né? Enfim, então vocês veem a situação da gente, né? Então, voltando aqui para essa introdução da tricotomia, então o nosso corpo, essa parte, é esse que o apóstolo Paulo chama de templo, Deus nos fez para quê? Para poder manifestar a glória dele por meio de nós. Então, nós somos o templo do Senhor. Existe o templo onde nós congregamos as quatro paredes, mas o templo genuíno, verdadeiro, diante de Deus, é esse que ele fez para ele habitar dentro de nós. E qual é a parte de Deus que habita dentro de nós? É o Ruach, é o Espírito que ele pôs dentro de nós, é a parte material que ele soprou dentro de nós, né? E esse Espírito é o que comunica com o dele, né? Faz a fiação, o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito. Pode ver que quando a gente sente a presença de Deus, que o Espírito de Deus se faz presente na nossa vida, a primeira coisa que começa a queimar é aqui dentro da gente. A gente sente um calor, parece que começa a pegar fogo aqui dentro da gente, que é uma coisa assim fora do comum. Quem já experimentou a presença de Deus sabe que é desse jeito. Né? É maravilhoso sentir a presença de Deus. Então é a parte imaterial que reage dentro de nós. A parte é o Espírito de Deus se conectando com o nosso, né? E a presença do Espírito de Deus em contato com o nosso espírito, com essa parte material, que nós vamos chegar lá no espírito ainda, nós estamos no corpo e na alma, mas eu já fico assim tão empolgada quando eu falo dessa coisa bonita, sabe? Da forma como Deus nos constituiu, e Ele fez para poder Ele se relacionar com nós. E como que Ele iria se relacionar com o ser humano se Ele não fizesse, vamos dizer assim, uma tomadinha, sabe? Uma tomadinha aqui na Terra para poder vir do céu e conectar com a gente. Né? Então existe um ponto dentro da gente que é onde o Senhor faz conexão com a gente. Né? Então vamos lá. O segundo elemento, primeiro, é o corpo, né, que é o templo onde abriga o Espírito Santo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habita. A alma é a segunda parte que eu discorri agora para vocês, que é visto pelos teólogos como a parte predominante, né? A alma é o elemento psicológico, ou seja, é o fundamento da personalidade, é a base da razão, é a sede das nossas emoções. É por meio da alma que eu sinto. Né? Eu sinto tristeza, eu me alegro, eu fico irada, quando eu me descontrolo e avanço, não tenho domínio próprio, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus lá de Gálatas 5, então eu quero avançar no pescoço do outro, isso é obra da carne, né? Não é do espírito, né? Mas vamos deixar essa parte lá para frente. E aí vem a terceira parte defendida pelos teólogos, né? Que é o terceiro elemento na tricotomia, é o espírito. Então, no tricotomismo, o espírito é a fonte das qualidades espirituais do homem. É por isso é a parte essencial em seu relacionamento espiritual com Deus. Ou seja, essa parte que eu falei agora para vocês por último, que é a parte, é a tomadinha, sabe, que a gente tem, onde o Espírito de Deus vem e conecta com essa tomadinha chamada espírito humano, e aí a gente sente a presença dele, a gente sente algo que não é do nosso mundo natural se conectando com a gente, que ainda estamos no mundo natural. Por que eu ainda estou no mundo natural? Porque eu ainda estou vivendo dentro de um corpo. Né? Eu só vou viver num mundo totalmente espiritual quando eu abandonar esse corpo e sair. Então, por isso que eu falo para vocês, olha, gente, a parte imaterial, o meu corpo serve para transportar essa alma e esse espírito, ou seja, esses sentimentos, né? E essa parte de conexão com Deus. E eu gosto de dar um exemplo, quando a gente tem sonhos,
Quando Deus ele entra em contato com a gente por meio de sonhos, por meio de visões. Eu sempre falo o seguinte, que quando a gente vai lá em sonhos em algum lugar ou em visão, a gente não vai no corpo, porque o corpo fica em cima da cama, aonde a gente estiver. Mas a gente, às vezes, passa por situações em sonhos ou em visões que depois, dentro de algum tempo, se cumpre igualzinho. E aí você fala, nossa, eu já estive nesse lugar, eu já sonhei nesse lugar. É porque Deus sabia que Ele ia me trazer aqui. Quando eu fui fazer uma visita lá em Cubatão, eu fui numas cachoeiras lá, no meio da mata, que quando eu cheguei lá eu reconheci, porque era um lugar que Deus já tinha me mostrado em sonho. Mas quando eu fui lá em sonho, eu não conhecia Cubatão. E eu fui com a parte imaterial, não fui com o meu corpo. A minha parte imaterial foi primeiro. Né? Por isso que eu falo que entre os céus e a terra existe mais mistério do que o que a gente imagina. Porque o ser humano, como eu dizia na última live, o ser humano, ele é muito limitado. Né? Ilimitado é Deus. Então não tem como a gente limitado ter noção do ilimitado. Né? A gente sabe um pouquinho porque a palavra de Deus, Deus deixou justamente para ele se revelar um pouquinho para a gente. Mas a gente só raciocina, no máximo, eu dizia na última live, a gente só raciocina no máximo 12%. Isso quando a gente é um nerd, quando a gente é o considerado top dos top de inteligente, né? E Deus raciocina 100%. Então imagina que eu, quem me dera raciocinar 12%, imagina que eu, 12%, como que eu ia alcançar, conseguir explicar o 100% de Deus? Não tem como. Então, o máximo que eu posso explicar para vocês é aquilo que Deus resolveu se revelar para mim. Né? Então, voltando lá, quando eu fui em Cubatão, eu me vi naquelas cachoeiras, eu falei, nossa, Deus, que negócio punk, muito louco, Jesus. Olha eu aqui no lugar que o Senhor me mostrou, em visão, né? E dependendo do sonho que a gente tem, quando a gente sonha levando uma pancada, quando a gente está numa tribulação terrível naquele sonho ou naquela visão, quando a gente volta, o corpo da gente está tremendo, parece que a gente está até desossado, parece que a gente tá com as carnes todas tremendo, parece, a gente até apalpa a perna para poder ver se machucou mesmo, a gente apalpa o braço para ver se o braço tá normal mesmo, a conexão que existe, sabe, da alma e o espírito com o nosso corpo, né? Olha que coisa mais linda. Hoje eu estou assim, tipo uma psicóloga, né? Entrando na parte do psique. Então, nós vimos aqui que o terceiro elemento da tricotomia, nós já falamos sobre o corpo, falando sobre a alma, estamos falando agora sobre o espírito, mas não tem jeito de eu falar do espírito sem tocar no assunto da alma e do corpo. Não tem como eu falar do corpo sem tocar na alma e no espírito, né? Porque é uma unidade composta de três pessoas, ou de três partes, né? Então nós vamos, porque eu já estava entrando lá pro lado da Trindade, né? Que eu dei aula outro dia. Então nós vamos ver aqui, há muitas variações dentro do pensamento tricotômico. Alguns tricotomistas, por exemplo, distinguem a alma do espírito, mas ao invés de enxergá-la como parte do aspecto imaterial do homem, eles consideram a alma uma função do corpo. Então, nesse tipo de tricotomia, a alma também morre com o corpo. Para o tricotomista que acha que a alma simplesmente faz o corpo funcionar, então isso quer dizer que quando o corpo morrer, então a alma vai deixar de funcionar também, né? E nós sabemos, Deus já nos dá, assim, nas experiências de vida que a gente tem no dia a dia, Deus já nos dá o seguinte. Nós acabamos de falar sobre os sonhos agora. Então, o corpo, ele pode ficar sozinho, mas nossa alma e nosso espírito é impossível de separar. Porque se a alma, segundo esses teólogos, ela é a parte que sente, então ela vai junto com o espírito quando a gente sonha e quando a gente está em visão lá, visualizando alguma coisa no mundo imaterial, no mundo sobrenatural. Alma e espírito andam junto, porque lá a gente sonha, sonha que quebrou a perna ou que machucou o braço e a gente sente a dor lá. Então a alma e o corpo, se ela sente,
Então, o espírito sentiu junto com a alma. E quando volta para o corpo, a gente pensa que a gente está machucado também no corpo. Mas, na verdade, o corpo está servindo só como casinha para carregar a alma e o espírito dentro. Olha que coisa mais assim maravilhosa, né? Deus, ele é lindo. Então, nessa linha desses teólogos, eles acham que o corpo, a alma só serve para fazer o corpo funcionar e que o corpo morrendo, a alma também morre, fica só o espírito, né? Eu não sei, eu acho que eu estou conseguindo explicar direitinho para vocês. Se eu não tiver, se tiver alguma dúvida, vocês deixam, pastor, ó, a semana que vem eu quero que a senhora me tira uma dúvida a respeito disso, porque a senhora explicou, mas eu fiquei com um pouquinho de dúvida a respeito disso, tá bom? Deixa eu ver aqui, 23:20. Eita, gente, como eu falo, misericórdia. Então, hoje eu expliquei um pouquinho do corpo, da alma e do espírito, né? Na dicotomia e na tricotomia. Agora, a semana que vem, nós vamos ver os argumentos e contra-argumentos da dicotomia e da tricotomia. Nós vamos aguardar para a semana que vem os argumentos dos dois, o que eles defendem. E nós vamos ter as referências bíblicas para poder sanar qualquer tipo de dúvida nossa, tá? E aí nós vamos conhecer os perigos da dicotomia e da tricotomia também, tá bom? Eu vou parar por aqui, porque já tá tarde e vocês precisam dormir e eu também preciso descansar, né? Precisamos descansar. Mas a semana que vem nós vamos começar, dar continuidade nesse estudo às 8 horas, às 20 horas, tá? Às 20 horas, e aí vai dar tempo da gente falar sobre tudo. A gente vai discorrer como que funciona, qual a ligação do espírito com a alma, com o corpo, né? E como, mediante a palavra de Deus, né? E é isso. Então, acho que já deu para poder eu falar um pouquinho e vocês passar a semana assim martelando. Se quiser pesquisar, pode pesquisar também para poder participar a semana que vem, na aula da semana que vem. Isso é muito bom. Não é bom eu ficar aqui só eu falando. Eu gosto que vocês interagem também. A paz de Vitinho, glória a Deus. Então, a semana que vem, a gente dá continuidade. Hoje foi só assim, como diz o meu bispo, foi só sabe aquele pratinho de abertura do cardápio que você chega no restaurante? Então, eu fiz a introdução da dicotomia, da tricotomia, falei um pouquinho sobre o corpo, a alma e o espírito, e a semana que vem a gente fala sobre o resto, tá bom? Então, vamos orar agradecendo o nosso Deus. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. E a semana que vem vocês compartilhem essa live de hoje para poder já eles aguçar os amigos de vocês, os familiares de vocês, os amigos cristãos. E a semana que vem a gente conclui esse estudo e vocês tiram as dúvidas que vocês ficaram. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar agradecendo. Senhor, muito obrigada por essas vidas que esteve até agora, Senhor, assistindo conosco, participando conosco, Senhor, dessa live. Papai querido e amado, eu quero te clamar que o Senhor dê uma semana, vamos começar uma nova semana, e eu quero te pedir uma semana transbordante de bênção na vida de cada um aqui, de cada família representada por eles, Senhor. Abra as portas de emprego para aqueles que estão precisando, Deus. Supra as necessidades do teu povo, seja o provedor, seja o sustentador. Meu Deus querido e amado, dê sabedoria para o teu povo, sabedoria para o teu povo resolver os problemas que surgem no meio da família, Senhor, que surgem no dia a dia, os conflitos no serviço, na faculdade, por onde eles passam. Meu Deus querido e amado, visita a saúde deles, a saúde física, a saúde mental, a saúde psicológica, Senhor. Visita, Senhor, a parte ministerial, espiritual, a parte, enfim, psicológica, familiar. Visita o teu povo num todo, Deus. Visita corpo, alma e espírito, como nós estudamos um pouquinho hoje.
Meu Deus querido e amado, que o Senhor venha ser a solução dos problemas de cada um, Deus. Que nós não venhamos querer resolver as coisas na força do nosso braço, do jeito que nós queremos resolver, mas que em tudo nós venhamos entender que o Senhor, como foi esse grande Criador que criou o universo, formou todas as coisas, criou todas as coisas, que nos criou e nos formou, nos entende melhor do que nós mesmos, que o Senhor venha estar na frente, venha estar no controle, Senhor, de todas as situações da nossa vida. E desde já, Pai, eu já quero te agradecer, crendo na vitória de cada um. Eu quero te apresentar a família, a minha família também, Senhor. Toma a vida dos meus filhos, Senhor, de genro e de noras. Manifesta o teu poder e a tua glória, Senhor. Repreende, Deus, toda a fúria do adversário na vida, não só na vida da minha família, mas na vida de todas as famílias, pois o diabo luta incansavelmente, Pai, como o meu bispo diz. O diabo não tem família, e por ele não ter família, Senhor, ele quer destruir a família, que é a base da sociedade, que é a base da tua igreja, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos, manifesta o teu poder e a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Tenha uma boa noite de sono reparador. Uma semana bem abençoada e até sábado, tá? Um beijo no coração de cada um.